Seja muito bem-vindo ao canal Escartologia Pentecostal. Aqui nesse vídeo eu quero estar compartilhando um rápido estudo sobre a diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nesse vídeo nós vou estar aqui mostrando basicamente a diferença entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então vamos estar aqui observando e vendo quais são essas diferenças. Na primeira vinda ele veio como homem, na segunda vinda ele virá como Deus. Na primeira vinda ele veio como homem para sofrer. Na segunda vinda ele virá como Deus para reinar. Na primeira vinda ele veio humilhado. Na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele recebeu uma coroa de espinhos. Na segunda vinda ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda ele recebeu uma vara com vinagre. Na segunda vinda ele virá com vara de ferro para reinar. Na primeira vinda, ele se assentou no banco dos réus e foi condenado por Pilatos. Na segunda vinda, ele se assentará no trono branco para julgar Pilatos e todos os homens. Na primeira vinda, ele veio para salvar a humanidade. Na segunda vinda, ele virá para julgar a humanidade. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Na segunda vinda, ele virá montado em um cavalo branco. Na primeira vinda, seu trono foi a cruz. Na segunda vinda, seu trono será em Jerusalém, como monarca do mundo. Na primeira vinda, foi chamado ironicamente de rei dos judeus. Na segunda vinda, será chamado reverentemente de rei de toda a humanidade. Na primeira vinda, ele foi rejeitado. Na segunda vinda, ele será adorado. Na primeira vinda, ele chorou sobre Jerusalém. Na segunda vinda, ele virá para enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Na primeira vinda, ele venceu a morte. Na segunda vinda, ele destruirá a morte. Na primeira vinda, ele foi tentado por Satanás. Na segunda vinda, ele aprisionará Satanás e depois o enviará no lago de fogo. Na primeira vinda, ele disse: "Vinde a mim, os cansados e oprimidos." Na segunda vinda ele dirá: "Vinde, benditos de meu Pai." Na primeira vinda ele veio com toda a humildade, simplicidade. Na segunda vinda ele virá em poder e glória. Então tá aí basicamente a diferença entre a primeira e a segunda vinda do Messias, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basicamente aqui não é a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, não. Isso aí eu já tenho 2 vídeos aqui no canal mostrando as diferenças, né, porque são eventos distintos, eventos diferentes. Aqui basicamente é a primeira vinda do Messias à Terra e o seu retorno glorioso, como também envolvendo todo o plano escatológico. Então tá aí basicamente as principais diferenças entre a primeira vinda, né, do Messias há mais de 2000 anos atrás e o retorno glorioso que ainda está para acontecer. Então tá aí, espero que você tenha gostado. Fica na paz do Senhor. Jesus Cristo em breve voltará.